Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado, tô até rouco hoje, aqui com a Luna, essa coisinha fofa, tá deixando eu gravar o vídeo, para falar mais uma vez, né, sobre o nosso tricolor. Acabou há poucas horas atrás, né, uma hora mais atrás, mais ou menos, São Paulo 1, Fluminense 0, uma vitória muito suada, né, muito difícil, a gente vai comentar muito sobre isso aqui nesse vídeo. E super feliz também, né? Porque além dessa vitória, também teve vitória do São Paulo na terça contra o Tigre, ainda teve vitória das meninas, meteu 3-1 no Palmeiras novamente, chupa porcada. E eu vou falar um pouco no final, peço a você que gosta de futebol feminino, que fique no final, que a gente vai comentar muito sobre isso, né? Então, para começar, né, de cara falando sobre esse jogo do Fluminense, a gente sempre começa aqui falando sobre a análise do jogo, principalmente por parte do São Paulo, só que hoje eu vou fazer de uma forma diferente, porque o jogo, né, para quem assistiu, ele foi vamos dizer assim, um prato cheio para quem gosta, digamos, do futebol moderno. É muito, né, quem fala essas coisas de linha, né, pressão, compactação, box to box, todas essas coisas que o futebol moderno fala, aconteceu muito, né, nesse jogo, né, muito por parte até do Fluminense, troca de passe, né, compactação, mas também para o São Paulo. Porém, no final, efetivamente, futebol, pessoal, não teve nada. Então eu vou comentar muitos, né, um pouco, quando eu estiver falando aqui do primeiro e do segundo tempo. Isso muito reflexo, né, do que, infelizmente, do momento que vive o futebol brasileiro. Então eu queria começar falando isso. E aí depois bota a escalação aqui, né, vocês vão ver que a escalação ela é bem coerente, né? O Caio Paulista não joga, entra o Patrick. A gente que pediu por muito tempo o Rodrigo como titular, ele entra como titular, não foi bem, eu vou comentar um pouco. E ali no ataque, o Juan, que pra mim eu acho que ainda do que tinha, era o melhor que podia até entregar alguma coisa diferente. Então é isso, é dessa forma que o São Paulo entra. E no primeiro tempo não tem o que se falar, porque a dinâmica do jogo foi o Fluminense saindo jogando desde o início, né, que é o estilo do Fernando Diniz, desde o campo de defesa ali com o Fábio, e em poucos metros ali você tem 5, 6 jogadores trocando passe, a marcação do São Paulo avançava e o Fluminense no primeiro tempo praticamente não conseguiu avançar essas linhas, como eu falei, nesse linguajar moderno. E no caso do São Paulo, o São Paulo também ficava com a bola, só que de uma forma diferente, pegava a bola, recuava para o zagueiro recuava para o goleiro, ia para o outro lado, e o Fluminense aproveitava para avançar. Eu acho que nesse aspecto até o São Paulo conseguiu sair um pouco, avançar essa primeira linha, e geralmente quando você avança, você está em vantagem numérica, mas o São Paulo não conseguiu aproveitar. Então, como eu falei, no final, futebol não teve nada, eu comentei até no grupo de uns colegas, muito fraco, ao meu ver, porque se você vê toda essa estrutura de coisa moderna, você não viu, né, futebol. E trocar passe, o passe, para mim, eu até comentei isso no grupo, é uma coisa básica do futebol, pessoal. Você não joga futebol para você trocar passe, você joga futebol para você fazer o gol, para você ir para frente, né, para você conseguir a vitória. E, enfim, teve uma hora lá que eu vi, assim, o time do Fluminense que estava compactado, mas o Cano poucos metros da meia-lua do campo de defesa do Fluminense, estão todo atrás. Para mim, o Fluminense com muito medo e, na verdade, os jogadores, esses jogadores que a gente fala que não tem qualidade do São Paulo e também do Fluminense, essa é a realidade. Não tem ninguém que bota a bola debaixo do braço e diz, me dá aqui essa bola que eu vou decidir. No futebol brasileiro, de maneira geral, a gente não tem isso. Acho que o último que a gente viu foi o Neymar, que pegava a bola e ia para cima, e mesmo assim não é o dos craques que a gente já viu jogar. E no segundo tempo, né, só fazendo essa crítica aqui desse futebol moderno, no segundo tempo sai o Rodriguinho, para mim é errado, né, o Dorival erra, porque se você quer ver um menino jogar, você tem que dar os 90 minutos para ele. Não adianta ficar colocando o menino 20, 30 minutos. Não adianta também ficar colocando no jogo que já está ganho. Né? Você tem que botar se você quer, vamos dizer assim, ter mais cautela, como eu já falei, coloca o menino para jogar num jogo fora de casa, coloca o menino para jogar Sul-Americano, e não dentro de casa com quase 50 mil pessoas, onde o menino não acerta a primeira jogada, não acerta a segunda, fica, né, inseguro. Então, já que ele estava assim, dava mais chance aí no segundo tempo, até porque o pessoal ia cansar, ele é novo, acho que podia ter um desempenho melhor. Mas entra o Rato, que entrou bem, é bom destacar. E o Rato trouxe uma coisa diferente, que foi o chute. Nesse monte de passe, de linhas avançando para frente e para trás, o time do Fluminense não fez quase nada no
no segundo tempo e parecia até um pouco cansado. Então dá para entender muito bem essa oscilação do Fluminense como time. Se você começa a tocar passe, o que há jogar desde o campo de defesa até chegar no ataque, você vai estar cansado. Se a gente pegar, por exemplo, o Barcelona no seu auge do TikTok, eles pressionavam muito lá em cima, roubava a bola lá em cima. Então isso para mim é futebol moderno, não isso que a gente vê aqui. E aí o São Paulo com o Rato consegue criar algumas jogadas e chutar, mas chutar muito longe, mas gerar alguma coisa diferente, chute. Né? O Rato é como se fosse o Robin, né? Totalmente desqualificado. Ele joga invertido, mas quando puxa a bola para o meio que chuta, a bola vai lá no refletor. Enfim, mas criando alguma coisa. E talvez ali perto dos 26 minutos, quando o São Paulo cria a grande primeira chance, né? A bola é enfiada, o Juan entra dentro da área, chuta e o Fábio faz uma boa defesa. O jogo se desenrola do mesmo jeito, né? Chute e tal, depois entra Marcos Paulo e David, e aí eu falo sempre isso, né? São jogadores que a gente já sabe, né, o que vai dar ou o que não vai entregar. Alguns outros amigos aqui do canal sempre falam de outra forma, diz assim, você está precisando decidir de alguma coisa que essa pessoa pode fazer de diferente, pode ser decisivo, mudar o panorama. Você bota esses jogadores, David, Wellington Rato, enfim, Marcos Paulo, né? É desanimador ver isso. Mas a verdade é que o São Paulo aí perto dos 30, numa bola de escanteio ainda consegue um chute com o Pablo Maia, o Fábio faz outra defesa, e até esse momento o São Paulo, pelo medo que o Fluminense tinha, e pela a entrega que o São Paulo mostrou no segundo tempo, mesmo com toda a dificuldade, e o Fluminense muito fechado, o São Paulo já merecia o resultado. Mas aí ali mais perto do final, no escanteio de bobeira aí, o Fluminense dá uma cabeçada e o Rafael garante o resultado, porque acho que era, não sei se era perto dos 40. Eu vou deixar aqui, né, como sempre, os melhores momentos, vocês vão ver esses lances, vai estar aqui na descrição. Mas se o Fluminense faz o gol ali, e de bola parada, e de escanteio, para mim, a maior deficiência desse time de Dorival, do treino de Dorival e da comissão do Dorival, é isso, que a gente sofreu muito contra o Sport e parece que não aprendeu. E nesse jogo, se não fosse o Rafael, a gente tinha perdido o jogo. O jogo vai se caminhando para o 0x0, até que no final, numa bola, não sei de quem foi, não sei se foi do Rafinha, e a bola chega pro David. Quando ela chega, pessoal, quando ela tá chegando no David, na minha cabeça, eu já imaginei, domina a bola e vai para dentro. Mas é isso que eu falei, os jogadores, eles são tão medrosos, e o São Paulo teve algumas chances que a bola estava dentro da área, podia chutar, não chutava, rolava pro outro e gerava dificuldade. Outras bolas também podia avançar, não avançava, porque é isso que eu falei. Futebol brasileiro de maneira geral, e o São Paulo não é diferente, não tem jogadores que têm decisão. E aí o David, na minha cabeça, como eu disse, eu achava que ele ia dominar alguma coisa, só que quando a bola vai chegando mais perto, dá pra ver que ele já vai cabecear. Eu já tava xingando, pra ser bem sincero a vocês. Ele joga pro meio, pra mim joga, e o Luciano aí sim, pra mim é mérito. Né, tá ali, você no campo viu, eu consegui perceber isso nitidamente, ele vai, encontra a bola, domina e chuta da forma que dá, não com força, mas procurando um canto, e Fábio não consegue defender, e 1x0 pro São Paulo. E depois, enfim, o Fluminense não faz nada, acaba o jogo, uma excelente vitória pro São Paulo, mas como eu falei, de futebol, né, de ambas as equipes não se viu nada. Em termos de destaque, né, que a gente sempre traz aqui, uma coisa importante, eu vi muito, foi a defesa comemorando. Porque assim, não sofreu, para mim, tem mérito do São Paulo, mas mais, como eu disse, medo do Fluminense, mas é outro jogo, São Paulo passa sem levar gol. Vale lembrar aqui, né, trazendo um pouco da Sul-Americana, o São Paulo fez a melhor campanha e não levou nenhum gol na Sul-Americana. É uma coisa de se tirar o chapéu, por mais que o nível técnico da Sul-Americana seja muito baixo. Então, palmas. Para mim, destaque da zaga, né, vai ser o Arboleda, mas o Alan Franco não jogou mal, é bom destacar isso. O Arboleda, sempre que o Fluminense tentava pressionar, o Arboleda estava ali. Meio de campo, eu destaco o Rato, porque, como eu disse, entrou, e o fato de chutar a bola, pessoal, mesmo que vá na lua, já é fazer uma coisa diferente do que os jogadores que estavam lá, do que a maioria dos jogadores estão lá. Falta precisão, falta melhorar. Rato que acertava muitos chutes, como eu já falei muitas vezes aqui no Atlético Goianiense. Enfim, mas no São Paulo ainda não teve esse nível de assertividade que teve igual ao ou pelo menos parecido com o do Atlético Goianiense. E no ataque, destaque para o Luciano, sem dúvida, porque fez o gol e deu a vitória para o São Paulo. E desses aí, né, como o Caleri, talvez um ou outro ali, é o jogador que ainda pode dizer assim, eu tenho uma capacidade de decisão.
Ah, vale destacar também o goleiro Rafael, porque de todos os contratados é o jogador mais regular, é o jogador que pegou a camisa e disse, não, eu estou fazendo o que deve ser feito na minha posição e ainda com destaque. Né? Sem dúvida é o melhor goleiro depois do Rogério Ceni, pelo menos até agora, pode ser que à frente, eu espero que não. Então é isso aí. Quem não foi tão bem, na esquerda, para mim, o menino Patrick ainda tem chance de avançar, tem chance de ir para frente, ele não aproveita isso, né? Geralmente recua, tal, parece ser um lateral mais defensivo. No meio, eu ainda boto o Aço. Eu vi uma coisa, e nesse jogo aí moderno, como eu falei, uma coisa muito interessante de se ver, de se analisar é isso. O Gabriel Neves, ele não parecia ele não tá bem. Ele, quando saiu, ele errou um passe, aí brigou lá, sobrou a bola pro Rato, o Rato fez um lance, cruzou no meio e ninguém tava lá. E o Dorival já tirou ele e eu vi um pessoal comentar, não tá bem. Só que o cara não tá bem porque o cara tenta fazer alguma coisa. O cara joga a bola para frente, o cara tenta enfiar, e aí nesse jogo moderno, como eu disse, o cara vai parecer que o cara não tá bem. Mas eu não vejo nisso, eu vejo um cara que tenta alguma coisa diferente. E tem que tentar mesmo. Então eu coloco o Alisson e no ataque vale. Aqui eu acho que não foi bem o Marcos Paulo, vamos botar ali quem entrou no segundo tempo e não contribuiu nada, ou até o Nestor, mas vale destacar aqui o Juan. Juan, pessoal, eu já ia falar isso também na Sul-Americana, que ele jogou bem. Se você pegar o Juan e comparar com todos esses meias, Michel Araújo, Marcos Paulo, o próprio Rato e o Nestor, em termos efetivos, o Juan fez muito mais que ele, porque o Juan já fez, sei lá, 2, 3 gols na temporada. Já o Juan entra e dá uma característica, ele é forte. Hoje ele, por diversas vezes, ele conseguiu, com essa força, né, proteger e girar, além de também sair nas costas da zaga do Fluminense, que não é tão rápido, né? Dá para ver pro Felipe Melo e Marcelo. Então é um cara, como ele estava, entra e mostra alguma coisa diferente. Talvez precisa de mais oportunidade, assim como o Rodriguinho. Então, no meu ver, está aproveitando bem as oportunidades que está recebendo. Não é o cara brilhante, não é o cara que vai decidir, mas é o cara que está entregando alguma coisa diferente, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. No final, como eu falei, falar do futebol feminino. O São Paulo mais uma vez ganhou do Palmeiras. O São Paulo mais uma vez meteu 3-1 no Palmeiras, só que dessa vez foi no Paulistão, né? Vamos dizer assim, consolidando essa boa fase, né, do time paulista aí antes da Copa, né? A gente vai ter a Copa agora, vai ter a parada, acho que falta 15 dias, alguma coisa desse tipo. Então é mais uma vitória por menino. Eu não assisti, então não tenho o que comentar, só vi os gols. Vou deixar o link aqui também para vocês verem. Começou perdendo, mostrou postura, mostrou vontade, mostrou determinação e talento também. E teve até um golaço, né? Eu não sei da jogadora que foi, mas acho que é o primeiro de empate. E vence mais uma vez o Palmeiras por 3-1. Para a felicidade da nação tricolor, beleza? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, meus arretados. Um ótimo fim de sábado, final de semana e que Deus abençoe vocês.